puisse traverser les disciplines et qui puisse en quelque sorte donner une unité. Autrement dit, l'interdisciplinarité, c'est un peu comme aux Nations Unies, où les disciplines sont séparées et discutent sur leur territoire, et la transversalité ou transdisciplinarité, c'est quelque chose qui est plus profondément intégrateur. Maintenant, pour qu'il y ait de la transversalité, il faut qu'il y ait une pensée organisatrice. À mon avis, moi, ce que j'appelle une pensée complexe. Si vous n'avez pas une pensée complexe, vous ne pouvez absolument pas faire de transversalité. Exige-se para fazer educação ambiental tipo de pensamento e tipo de abordagem que é contraditório em relação à maneira como a escola está organizada. Então, a escola está organizada por disciplina, né? E não, ela não está organizada, seus tempos, seus espaços, eles não estão organizados de maneira a propor a integração entre essas áreas. Então, num processo de trabalho de educação ambiental, o professor tem que estar atento para isso e, na hora dos planejamentos de trabalho, considerar a necessidade da troca, né, e da discussão coletivas, né? E pautar também a importância de chamar a atenção para as relações, mostrar como elas acontecem e trabalhar com seus alunos essa visão sistêmica, né, dos processos. C'est un problème paradoxal parce que pour réformer la pensée, il faut que, au préalable, réformer les institutions qui puissent permettre cette nouvelle pensée. Mais pour qu'il puisse y avoir une réforme des institutions, il faut qu'il y ait déjà une pensée réformée. Donc c'est une contradiction logique. Alors en général, cette contradiction logique ne peut être surmontée que si on commence par des mouvements marginaux, par des mouvements pilotes, par des universités ou des écoles de formation exemplaires. Parce que le grand problème, c'est la rééducation des éducateurs. C'est un problème, c'est-à-dire aucun décret, aucune loi ne peut décider ceci. C'est s'il y a un mouvement assez puissant chez les éducateurs que la réforme peut progresser. Et moi je crois que les congrès, je crois que les réunions, je crois que la diffusion des idées joue un grand rôle pour créer ce mouvement parmi les éducateurs. Existe por trás de qualquer ação que a gente faça, né, de educação ambiental, uma concepção, né, uma concepção de ambiente. O meu trabalho está pautado na maneira como eu concebo, como eu entendo, como eu conceituo o ambiente. A gente pode dizer que, de uma forma simplificada, existem formas diferentes de categorizar isso, mas se a gente fosse pensar em duas categorias, né, duas grandes concepções de meio ambiente, nós podíamos dizer que existe uma que é uma concepção mais naturalista de ambiente. Então, é aquela concepção que diz para mim que o ambiente ele é composto de relações mais biológicas, tem esse caráter mais biologizante, né? De ver o ambiente como um ecossistema, no qual existem seres vivos e existem fatores físicos interagindo. Então, são processos naturais. O ambiente é consequência de um conjunto de processos naturais. É assim que eu entendo. Bom, quando eu entendo assim, eu vejo o ser humano como sendo algo à parte desse ambiente, né? Então, são os processos biológicos que eu priorizo, que eu foco, né? E o homem aparece nessa história como sendo aquele que interfere numa dinâmica natural. É aquele que vem e faz uma interferência, em geral, vista como uma interferência negativa. É aquele que desestabiliza a ordem natural das coisas, né? É aquele que aparece como o degradador do ambiente que estava nas suas relações, em equilíbrio, em paz. Isso é uma forma de ver. Agora, existe uma outra que a gente podia chamar de socioambiental, que é aquela que entende o ambiente como um conjunto mais amplo de processos. Do qual o processo biológico faz parte, as dinâmicas, né, ecossistêmicas fazem parte, mas existe um processo social, histórico-social.
de seres humanos que evoluíram, né, coevoluíram junto com as demais espécies e desenharam a história dos ambientes. Então, esse ambiente ele é resultado de um processo no qual o homem sempre fez parte. Nessa medida, quando eu conceituo e vejo o ambiente como esse conjunto mais amplo de relações, eu vejo o papel do ser humano de uma outra forma. Ou seja, ele não precisa ser um processo, ele pode não ser uma atuação necessariamente nefasta, ruim, né? Mas eu posso, já que eu interajo e o ambiente é resultado da minha ação também, eu posso ter uma atuação mais responsável, mais sustentável, né? Que inclusive melhora a qualidade de determinados ambientes que estão agora degradados. Então a ação humana, ela não precisa por si só, por ser ação humana, a priori, ser negativa. Eu acho que isso determina uma outra forma de ver e de atuar, né? Então, assim, dependendo da maneira como, dessa concepção que eu tenho como professor, né? Dependendo dessa visão que eu tenho, eu norteio o meu trabalho. Então, assim, a minha educação ambiental é uma ou outra, dependendo da forma como eu compreendo o ambiente. Se eu sou uma pessoa que tem uma visão naturalista do ambiente, se para mim ambiente é esse conjunto de relações biológicas no qual o homem é o degradador, provavelmente os meus processos de atuação, as estratégias que eu vou escolher, o meu foco, eles terão esse caráter também. Então, assim, os processos sociais estão excluídos e eu teria uma visão, na realidade, parcial do ambiente. Eu teria o foco apenas no biológico. Então, é o projeto, é a atividade, enfim, é uma ação educativa que está voltada apenas para a compreensão dos processos biológicos, né? E tem um valor embutido aí que é, afinal, qual é o papel do ser humano nessa história, né? E, em geral, aparece aí como um vilão. E também, em geral, é um ser humano assim meio ahistórico, né? Aparece uma palavra, o homem, o ser humano é um grande degradador e não se coloca no tempo que homem é esse, de que época estamos falando, né? Que processo foi esse de ocupação daquele ambiente. Enfim, em geral, é sempre uma categoria mais genérica. Se, por outro lado, né, eu tenho uma visão de ambiente que é mais uma concepção socioambiental, né? Uma visão mais socioambiental desse ambiente, o que eu vou escolher, o recorte que eu vou fazer, o tema que eu vou abordar, ele vai necessariamente refletir a minha concepção. Então, em geral, as estratégias que eu vou escolher vão estar colocando em foco um conjunto mais amplo dessas relações. Então, assim, o que cabe como questão para cada educador, né, independente da área que ele atue, se ele é um professor de educação infantil, se ele é um professor das primeiras séries do ensino fundamental, né, ou se ele é um especialista de fundamental e médio, que visão é esta que eu próprio tenho de ambiente? O que eu foco? Né? O que eu estou dizendo para o meu aluno que é meio ambiente nas escolhas que eu faço, metodológicas ou temáticas. Então, essa é uma primeira reflexão que cabe a cada educador fazer. Né? O quão redutora ou ampliadora é essa concepção que ele tem e, portanto, como é que ela norteia o trabalho que eu venho desenvolvendo. Em primeiro lugar, a educação que está predominante, que é uma educação que eu diria que, embora importante, ela ainda traz uma visão moderna e mecanicista, é a educação tarefeira, onde as pessoas assumem a sua responsabilidade com o meio ambiente, fazem separação de lixo, fecham a torneira, fazem hortas nos colégios,
mas ninguém sabe muito bem para o que no todo. São coisas que são muito boas, que não invalidam absolutamente, mas elas continuam sem a visão complexa da questão. E a educação conectada, essa educação que eu proponho, pelo menos, e que outras pessoas com certeza também estão fazendo, é uma educação que eu passo a entender os processos dos quais eu estou. Eu me reconecto com o planeta, com a vida, com os outros, e eu compreendo cada ação que eu faço, que efeito ela tem na natureza. E também questiono se eu devo, por exemplo, reciclar ou se eu devo não produzir lixo. Essa é a função principal. Então ela é mais evolutiva, ela é mais crítica e mais evolutiva. Ela não se satisfaz com cumprir as obrigações, mas ela busca outras soluções. Ela é uma educação transformadora, porque ela vê a sociedade tem esse problema. Como é que eu posso diminuir? Não, como é que eu posso eliminar? Como é que eu posso olhar de outro olhar? E esse novo olhar é o olhar complexo. É o olhar onde eu vejo a relação do meu lixo com a economia mundial, eu vejo a relação do meu lixo com a exportação e importação de recursos do país. Por exemplo, se eu estou importando aquele material ou não, eu faço uma visão maior. E esses estudos podem partir do alimento, de uma embalagem, tudo isso são exemplos no colégio, podem partir e fazer um grande estudo, fazer mapa de dependência. Quer dizer, o plástico, de onde vem o plástico? É do petróleo? Ele é produzido aqui, ele vem importado, ele é biodegradável ou não, como é que ele acaba a vida dele. E eu posso produzir mais petróleo? É um bem finito, né? Ou então, é possível fazer uma embalagem de um bem renovável como o da madeira? Bom, e quais são as consequências disso? Eu não preciso importar nada? Ou que tipo de coisa eu importo para ter madeira? E aí eu começo realmente a entender e aprofundar a questão da embalagem. Assim, todas as questões da vida, eu escovo os dentes, mas a pasta, como é que é? Qual é a composição? Qual é o efeito da pasta de dente na água do esgoto que vai parar no rio onde eu bebo a água dele? Né? Então, essa visão maior, me parece que é a educação ambiental que pode preparar uma geração para a sustentabilidade. A nossa escolinha funciona dentro da estação de esgoto, a estação chama Dr. Hélio de Seixo Brito, né, uma grande estação de Goiânia, que vai atender 70% da população de Goiânia. Hoje a gente tem uma população em torno de 1.275.000 habitantes. E a escolinha atende todos os dias, aqui no período da manhã e da tarde, um público diferenciado da rede estadual, municipal, particular, entidades também. E aqui nós desenvolvemos um trabalho voltado para as questões ambientais, de meio ambiente, questões do saneamento. Né? E todos os dias a gente tem palestras sobre saneamento, que envolve não só o saneamento, né, que é o papel da Saneágua, do saneamento de Goiás, como também nós desenvolvemos várias outras questões de meio ambiente. Falamos aqui sobre lixo, questões de saúde, questões de doenças. E elas chegam, assistem a palestras, né, as palestras diversas, com vários temas, principalmente temas sobre saneamento, meio ambiente, e assistem filmes didáticos, voltados para questões ambientais, de saneamento, sobre a água, sobre esgoto. Temos também teatros de fantoche, para faixa etárias também menores, e temos dinâmicas, brincadeiras, e no final elas saem para dar uma volta para conhecer a estação, como que ela funciona. O projeto de educação ambiental da Escolinha Washington Novaes, ele se baseia basicamente num trabalho de sensibilização entre as pessoas que nos visitam. E nesses 5 anos, nós já recebemos mais de 160.000 pessoas. E nós entendemos
que a nossa metodologia, ela tem nos trazido um grande retorno na medida em que nós conseguimos, né, encontros presenciais. E nós achamos que o sucesso é exatamente isso, que a gente conseguiu aliar o conhecimento, né, a uma parte lúdica que é muito interessante. Então, para nós, o que importa é que, principalmente os estudantes, porque nós também recebemos idosos e associações, entidades de classe, mas para nós, basicamente, o interesse é com os estudantes, né? E a gente sente que essa coisa, ela tem um retorno, que ela cala nas pessoas e que, principalmente, ela leva a uma reflexão da posição, né, do cidadão no contexto ambiental, de como ele se relaciona com as outras pessoas e com os outros elementos que compõem, né, o ambiente. E é isso que a gente quer. Nós temos uma linha de trabalho que é voltada basicamente para essa questão da capacitação dos professores. Então, nós já estamos fazendo o 7º encontro anual de educadores da Bacia do João Leite, que engloba, né, o município de Goiânia e 6 outros municípios, né, aqui dessa região. E a gente consegue, então, reunir esses professores e também sob a ótica da sensibilização. Então, a gente, nesses momentos, né, nós trocamos informações, nós procuramos ouvir, entender o que eles querem, compreender o que eles estão fazendo, né? Porque a gente imagina que a educação ambiental ela só vai realmente ser um processo positivo se ela se basear nessa troca, nessa informação e nessa interação. Cada educador tendo claro a visão que ele tem do ambiente, ele pode criar ou trabalhar a educação ambiental de diferentes formas. Então, há diferentes estratégias para trabalhar a educação ambiental na escola. Ela pode ser um conjunto de atividades, por exemplo, né? Então, é uma estratégia, eu elenco, planejo, crio atividades para trabalhar com o meio ambiente. Nesse sentido, pode ser desde a atividade de uma área específica. Então, eu sou um professor de história, ou de geografia, ou de ciências, que trago uma questão ambiental para ser discutida com os meus alunos sob o olhar da minha disciplina, né? É uma forma. Então, eu não deixo de ser professor de história, de ciências, de biologia, de geografia em nenhum momento, de português em nenhum momento. Mas eu abordo, sob o olhar e o ângulo da minha disciplina, uma questão que é uma questão ambiental. É uma forma de transversalizar também dentro do âmbito da área. Então, é algo que eu posso fazer sozinho, tá? Eu posso fazer, existe uma outra forma, existem aquelas atividades de sensibilização, por exemplo, também tradicionais, que eu posso fazer como isoladamente ou em conjunto, mas eu planejo uma atividade de impacto, alguma atividade que sensibilize meu aluno para a questão ambiental. Então, nessa medida, a minha preocupação ou o meu foco é, por exemplo, criar tentar um vínculo mais afetivo daquele meu aluno com o ambiente, né? Sensibilizá-lo do ponto de vista estético para o lugar, ou trazer pelo exemplo oposto, alguma coisa que seja tão impactante do ponto de vista de degradação que me provoca uma emoção e me faz sentir responsável ou envolvido com a questão. Tem sua importância, né? Tem seu papel. Há autores que acreditam que este papel ele é mais importante nas séries iniciais, né? Onde de alguma maneira nós estamos construindo o olhar do aluno para o ambiente, né? Para os alunos mais velhos,
talvez ela tenha um sentido menor, não sei, né? Há visões diferentes sobre o papel destas atividades, o que não quer dizer que todos concordem que ela tem uma importância. Né? Ela é sempre importante. Em que momento ela ocorre, se ela vai ocorrer para iniciar um processo, se ela ocorre ao final do processo, enfim, é escolha do professor de acordo com a finalidade que ele se propôs. Mas há um papel importante nessa sensibilização. Uma outra atividade que é tradicionalmente ligada ao estudo à educação ambiental são os estudos do meio. Né? Quando você leva o seu aluno para olhar um determinado espaço, fazer uma atividade de campo, você fez um recorte, por isso a importância dessa visão que você tem, porque ela vai determinar o recorte que você vai fazer. Então, quanto maior o âmbito de relações que esse seu recorte explicitar, tanto mais ampla a visão desse aluno, né? Você vai priorizar os aspectos que você julgar importantes. Em geral, é feito com a colaboração de outros professores que estarão olhando para aquele recorte com a sua especificidade, ampliando as relações, mas você vai levar o teu aluno para entrar em contato com uma realidade, é aprender com a realidade. Né? Dali saem os seus conteúdos conceituais e ele próprio é um exercício de procedimentos, né? De trabalho com conteúdos procedimentais. No começo, há 15 anos atrás, quando um grupo de pessoas aqui no Instituto Físico começou a fazer esse tipo de atividade, até como uma atividade de pesquisa, nós, por termos sido recém-formados de uma universidade cartesiana, a gente tinha a ideia de que levar gente para conhecer o mundo natural ou uma cidade histórica, qualquer ambiente diferente do dele, era uma oportunidade imperdível para a gente explicar os conteúdos que estão ali na frente do estudante. Então a gente tinha muito de explicar a Mata Atlântica, explicar a cidade histórica, aquela igreja, aquela caverna, aquele rio, enfim, explicando tecnicamente, como um biólogo, como um historiador, como um geógrafo estaria fazendo. E a gente, aos poucos, né, foi fazendo isso e sempre a gente procurava avaliar o que os alunos nos retornavam ao final de uma atividade como essa, em termos de aprendizagem, vamos dizer assim. E aos poucos nós fomos percebendo que eles retornavam todos aqueles conteúdos, aqueles pacotes que você tinha passado para eles, aquilo vinha muito facilmente. Mas, nas entrelinhas dos depoimentos que a gente recolhia, a gente percebia que não tinha acontecido uma coisa que a gente depois descobriu como sendo fundamental. Não tinha acontecido uma vivência, de fato, naquela realidade. Aquilo é quase que uma aula. A gente simplesmente substituiu a lousa por uma igreja, por uma mata, por uma árvore e, em vez de escrever os dados científicos daquela árvore, a gente, na frente dela, explicou isso e achava que isso era educação. O nosso trabalho de vivências com a natureza no Instituto Roman, ele tem esse pressuposto. Eu vou para interagir com a natureza, quer dizer, a natureza é um sujeito que responde para mim. Ela não é algo inerte e separado de mim. Existe uma interação constante com a qual eu realizo uma dança, existe uma coreografia aí que é a própria vida, que é a própria experiência. Então, nós estimulamos o desenvolvimento dessa experiência. Então, tem papel e coisas também, mas bem menos. O foco maior é perceber que existe uma experiência e existe uma construção conjunta. Muita gente questiona essa ideia de você fazer educação ambiental no contato com a natureza, nas áreas naturais, porque você estaria dando a impressão de que trabalhar meio ambiente é trabalhar natureza. E, na verdade, a questão ambiental tem muito mais a ver com um debate sobre a inserção social da sociedade na relação que ela tem com os recursos, com o meio natural e, portanto, toda a educação ambiental deveria ser focada no espaço urbano, na realidade do cotidiano, da escola, do aluno, enfim. Eu particularmente acho fundamental a gente fazer também, de maneira complementar, um trabalho nas áreas nas áreas não urbanas, nas áreas naturais, porque no contraste você pode refletir sobre o seu cotidiano. É muito difícil hoje em dia a gente tirar o cidadão da cidade e fazer ele refletir sobre a cidade estando nela. Eu particularmente acho interessante você mudar a realidade, mudar o cotidiano na qual a pessoa está inserida,
para que nesse contraste você possa, no regresso, fazer as reflexões necessárias sobre o que se perdeu, a humanidade nesse processo evolutivo, o que se perdeu, né, em termos de vivências, de possibilidade de contato com o mundo natural. Isso é uma das possibilidades. A outra, talvez mais interessante, que é nosso objetivo oculto um pouco, é o próprio processo de sensibilização através do contato com o belo, com a essência da natureza, aquela coisa que o cidadão perdeu no cotidiano, não estamos mais aqui em volta da natureza. Então, sempre que a gente pode resgatar esse vínculo que a gente teve, né, enquanto ser humano no processo evolutivo, sempre isso proporciona uma série de sentimentos, de percepções que ajudam um pouco a gente ter uma compreensão diferente da relação do ser humano com o ambiente natural. A proposta é trabalhar com a natureza, então esse é o detalhe importante, vivências com a natureza, não são vivências na natureza. Na natureza você está supondo que ali é um cenário agradável para se trabalhar, com muitos elementos para se estudar. A nosso propósito é ver como é que eu aprendo com ela. Quem vai se tornar meu professor é ela, ou aquele monte de seres que estão ali. Certo? Isso aqui é um ambiente que nós criamos para que a gente chama de sala da terra, para que vocês entendam o que está debaixo dos nossos pés, né? Se a gente tivesse uma visão de raio-x.